Glória a Deus. Boa noite, queridos. A paz do Senhor. Quantos estão alegres com o Senhor? Cumprimenta aí umas 5 pessoas bonitas perto de você. Tá difícil? Se não tiver, olha aqui para frente. Glória a Jesus. Estende a mão para cá, me abençoa. Diga: Senhor, usa esse cara aí. Ele não merece, mas usa ele. Me abençoa, irmão. Eu recebo em nome de Jesus. Glória a Jesus. Ore. Formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim, acende a chama, ó Pai. Sim, Senhor. E uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu lanço aos teus pés para me lembrar que a minha recompensa é tua glória viva em mim. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu lanço aos teus pés para me lembrar que a minha recompensa é tua glória viva em mim. Oh Jesus, ninguém é maior do que você. Debaixo da tua santidade nos colocamos, estamos submissos à tua vontade, Senhor. Fala conosco, leva-nos em lugares celestiais. Sincroniza nossa mente com o nosso coração, Senhor. Que a gente possa falar daquilo que experimentamos, Senhor, daquilo que vivemos. Que o teu nome seja glorificado em cada ato, em cada palavra, em cada atitude, Senhor. Cerca-nos por detrás e por diante. Despeja a tua glória, Senhor. Que nós nunca mais nos recuperamos desta noite, Senhor. Sim, Deus, sim. Nos humilhamos debaixo da tua palavra. A tua palavra é vida, é espírito e vida. Aleluia. Amém, irmãos. Glória a Deus. Muito feliz de estar aqui de novo. Muito feliz. Pastor Jorge é um precioso amigo. E nós louvamos ao Senhor por poder conviver e aprender. E poder também desfrutar e também poder compartilhar, né? Poder servir a mesa aqui na Getsemane. Nós estamos felizes. Eu costumo dizer que eu não estou cansado do Evangelho. O Evangelho não me cansa. Se você está cansado da obra, então não é a obra de Deus que você faz, é a sua obra. Porque a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. A obra do Senhor, nós somos chamados para cooperar. Não é o que fazemos, mas é o que estamos nos tornando por aquilo que fazemos. Porque, como disse o pastor Jorge aqui, se o que eu estou fazendo não me está me tornando um homem melhor, então eu tenho que parar de fazer. Porque a minha relação com Deus não está no fazer, está no representar. Eu estou aqui para representar a Cristo, não para substituí-lo. Então, estou muito feliz de poder falar no Congresso Aliança Radical, porque eu gosto muito dessa palavra, radical. Radical é aquilo que vem da raiz.
é aquilo que vem do centro, aquilo que vem da vontade perfeita, não da vontade boa, nem da agradável, mas da perfeita vontade de Deus. Radical é que estabelece modelos. E nós vivemos numa geração onde que parece que o casamento, parece que a família é o segundo plano, mas o Senhor tem levantado pessoas radicais, com escolhas radicais, com decisões radicais e vivendo uma vida radical. O radical, ele tem que ser radical com ele e tolerante com os outros. Às vezes nós somos radicais com os outros, mas somos tolerantes conosco. Quando Deus te convida para ser radical, é como se Deus estivesse convidando no Velho Testamento alguém para ser um nazireu. O nazireu, ele não tem vergonha de nada, porque ele já é um escândalo, a vida dele já é um escândalo. Porque se o mundo é quadrado, ele é redondo. Se o mundo é redondo, ele é quadrado. Ele não usa os dons e os talentos para competir com a sociedade. O que Deus me deu não é para competir com o mundo, é para representá-lo. Amém? Então, a minha oração é que Deus te pegue aqui hoje. Então diga para o irmão que está do seu lado, se você tem juízo, é melhor você sair agora. Fala para ele, para você não ter problema. Amém? Porque num ambiente profético as palavras viram sentenças. Amém, irmãos? Quando você está num ambiente profético, as palavras viram sentenças. Deus constrói tudo pela palavra. A palavra é que nos sustenta, a palavra é que nos conduz. Vamos ser julgados por palavras. Enquanto você não libera, você a governa, mas depois que você libera, ela que governa você. Então, se prepare, amém? Abra sua Bíblia comigo. Eu trouxe alguns livros, depois eu vou falar deles. Eu quero aproveitar esse cheiro gostoso que está aqui. Amém? E para o Senhor te pegar. Glórias a Deus. Abra comigo Salmo 78. Eu vou começar hoje. Eu vou falar amanhã de noite também, né? Mas então eu vou começar hoje, vou terminar amanhã. Amém? Vamos emendar assim, para nós... Às vezes eu pego um tema lá no Mevan, eu prego o mês inteiro num versículo. Porque eu cavuco assim até achar água. Eu vou procurando até achar água. E às vezes, uma palavra que eu ouço, às vezes, alguém falar num restaurante, num avião, num shopping, alguém fala, eu digo, uau. Às vezes a gente fala as coisas e não presta atenção no que está falando, né? Eu pego aquilo, vou para minha casa, mergulho nas escrituras e começo a acessar coisas que eu nunca tinha acessado antes por causa de uma palavra. Então presta atenção, fique esperto, amém, irmão? Amém? Você pode dar glória a Deus, você pode plantar bananeira, você pode pendurar na coluna, não me atrapalha. Se precisar parar para a gente dar uma chapadinha, eu paro. Não tem problema. Mas por favor, não perde o que você vai ouvir. Amém? Não perde o que você vai ouvir. Esses dias alguém me falou assim, pastor, o culto hoje estava bom, caí 3 vezes na unção. Eu disse, mas o que é que eu preguei, você entende? Ele disse, eu lembro que o senhor leu um versículo. Eu digo, pois é, qual versículo foi? Ali, não foi ali na... Não sabia. Então vamos lá, Salmo 78 diz assim, o verso 1: escutai a minha lei, ó povo meu, a lei do Senhor é para o seu povo. Escutai a minha lei, ó povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca em parábolas, proporei enigmas da antiguidade. O que ouvimos e sabemos e nossos pais nos contaram, não o encobriremos aos seus filhos. Mostraremos à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura soubesse, até os filhos que ainda haveriam de nascer, e eles, por sua vez, a contassem a seus filhos. Então, poriam em Deus a sua esperança e não se esqueceriam das obras de Deus, mas guardariam os seus mandamentos. Amém? Então é bênção. Você que está em casa nos acompanhando, pela TV, pela internet, Deus vai te pegar aí também.
Louvado seja Deus. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Irmãos, nós precisamos entender que primeiro Deus é um Deus geracional. As decisões que você toma hoje vai afetar para sempre o seu destino. Vai afetar seus filhos, vai afetar seus netos. Tudo que você faz hoje não tem a ver só com um culto. Deus não preparou você para um culto. Deus prepara você para uma geração. E a Bíblia diz que uma geração contará as maravilhas para outra geração. Deus é um Deus geracional. Quando Deus faz alguma coisa, Ele sempre faz geracionalmente. Então nós precisamos ser escatológicos e proféticos. Ou seja, quem aqui está esperando Jesus voltar? Agora, quem está trabalhando para que Ele volte? Porque se eu sei de uma coisa, eu não posso me omitir a ela. Eu sei que o Senhor vai voltar. Então eu posso contribuir ou não para a sua volta. Eu posso trabalhar para que Ele volte, ou eu posso simplesmente saber. O que eu sei não me habilita a fazer. Não adianta eu saber e eu não faço. Nicodemos olhou para Jesus e disse: Senhor, nós sabemos que Tu és de Deus, porque ninguém pode fazer as obras que Tu faz se não vier de Deus. Jesus disse: Nicodemos, legal, você sabe, mas se você não nascer de novo, você não pode herdar o reino dos céus. Você não pode ver e não pode nem ver e nem entrar. Por quê? Porque não adianta você saber uma coisa se você não dá uma resposta para ela. Cristianismo não é o que você recebe, é a resposta que você dá para aquilo que você recebe. Então, se eu sei que Deus tem uma vontade e eu não dou uma resposta para isso, então simplesmente eu só sou um ouvinte esquecido. A Bíblia diz, me chama como uma onda do mar que bate e volta e não afeta ninguém. A minha vida está aqui para afetar a vida de alguém, querido. Então as minhas escolhas vão afetar para sempre. Todas as suas decisões vão afetar para sempre. Sempre. As palavras, elas ecoam na eternidade. E a Bíblia diz que pelas minhas palavras eu serei julgado, e pelas minhas palavras eu posso ser até condenado. Então o que eu ouço se desenvolve dentro de mim, mas o que eu falo cresce ao meu redor, seja de bom ou seja de mal. Amém? Por isso que ele diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Ele não diz não se aparte do teu ouvido. Ele diz não se aparte da tua... Porque não é ouvir, é falar. Você não vai viver o que ouve, você vai viver o que diz. O que ouve cria vida dentro de você, mas o que você fala cria vida ao seu redor. Por isso que a Bíblia diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Então, se eu sei, eu tenho que falar dele. Se eu sei, eu tenho que falar e eu tenho que aplicar onde? Qual é o primeiro lugar que eu aplico isso? É a minha casa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que é que vem primeiro, casa ou cidade? Casa. Então tudo que Deus fala primeiro, faz primeiro, é prioridade. No princípio criou Deus o e a. Então qual é a prioridade? É o céu ou é a terra? Tudo que Deus faz primeiro, tudo que Deus diz primeiro, tudo tem que ser original. Eu tenho que partir. Não se trata de voltar ao passado, se trata de voltar à origem, de entender a partir de Deus, não a partir de uma ideia. Então, se eu não edificar a casa, se o Senhor não edificar, em vão eu trabalho. Então a prioridade de Deus é minha casa, não é minha cidade. Porque se a casa não está edificada, como que eu posso sair para querer guardar a cidade? Eu tenho que edificar primeiro a minha casa, para depois guardar a minha cidade. Então Deus é cheio dessas ideias assim, que quando a gente presta atenção, quando o Senhor fala e a gente presta atenção, então nós vamos dar uma resposta. Foi isso que Samuel falou para Saul. Eu estou construindo aqui para a gente chegar no ponto. Samuel disse para Saul: você não prestou atenção no que Deus disse. A ideia de Deus sempre foi falar com os seus filhos, nunca foi criar regras para os seus filhos. Deus é um Deus de relacionamento, não de regulamento. A graça não veio depois da lei, a graça veio antes. A lei foi criada para quem rejeitou a graça. O Senhor, quando tira o povo do Egito, traz para o Sinai através de Moisés. Ele diz para Moisés em Êxodo capítulo 19, versículo 3 em diante, o Senhor diz assim: Moisés, diga ao meu povo que eu vou descer, e se eles ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, eu serei o vosso povo.
Eu serei o vosso Deus, eles serão meu povo, minha propriedade peculiar, ou seja, particular, embora toda a terra seja minha. E o povo diz, diga para Moisés, diga para Deus que a gente vai fazer tudo que Deus quer. Deus não mandou fazer nada, Deus mandou ouvir. Esse é o nosso problema, Deus fala, a gente quer fazer. Deus não mandou fazer, Deus mandou ouvir. A pior coisa que tem para um homem é ele ter sucesso numa coisa que Deus não aprova. Por quê? Porque ele faz sem Deus falar. Essa é a hora que você diz amém. Só para mim respirar. Pior coisa que tem para a gente é a gente ter sucesso numa coisa que Deus não aprova. Por quê? Porque a gente acha que pelo sucesso estamos sendo aprovados. E não, o sucesso não te habilita, não te aprova. O que te aprova é a obediência, você ouvir e dar uma resposta para Deus. Agora pasmem, a palavra ouvir, quando o Senhor diz, ouve Israel, Senhor, a palavra ouvir vem da palavra chamar. E a palavra obedecer também vem da palavra chamar. Porque no vocabulário de Deus não existe duas palavras. Ouvir e obedecer é a mesma coisa. Deus, quando diz ouve Israel, Ele está dizendo ouça e obedeça. Porque tudo que Deus fala, Ele espera uma resposta. Quando Deus fala, Deus espera uma resposta. Aleluia. Amém, irmãos? E a gente está atrás da palavra de Deus. Ah, Deus precisa falar comigo hoje. Não, Deus vem falando há muitos anos. Deus falou com Noé uma vez só. E por 100 anos, Noé ficou trabalhando por uma palavra que ele ouviu. Deus não precisou vir confirmar toda semana. Que Deus é esse que precisa confirmar tudo que diz. Quando buscamos confirmação, estamos expressando incredulidade. Deus falou, Noé pegou a ferramenta, entrou para dentro da floresta e foi derrubar a árvore. Deus falou para ele fazer um navio, ele disse, eu vou fazer o que Deus está falando. Pai, você já viu um navio? Não. Você sabe como é que faz? Não. Mas Deus mandou. E se Deus mandou, eu vou fazer. Porque Deus protege tudo. Deus, Ele abençoa, Ele protege tudo que Ele manda. Se alguém obedece, então Deus está lá junto. Amém, querido? Deus espera uma resposta da gente. O que Deus está falando conosco nesse texto é o seguinte: o Senhor diz assim, olha, o que nós recebemos dos nossos pais não vai parar em nós, vai continuar em nossos filhos. Amém? A herança que você vai deixar para os seus filhos, ela tem um encargo espiritual e um encargo material. Não se trata só de deixar bens aos nossos filhos, se trata de deixar uma herança espiritual. Amém, querido? Então as suas decisões hoje vão estabelecer heranças espirituais sobre os seus filhos. Você já viu aquela família que o pai morre do coração, a mãe morre do coração, daí o filho morre do coração? Quando você vai no cardiologista, não é a primeira pessoa a coisa que ele pergunta? O que ele pergunta? Tem alguém da sua família que tem problema no coração? Por quê? Porque maldições são hereditárias, doenças também, DNAs. Então nós precisamos entender isso. Agora, quando eu entro, que eu entendo o que as escrituras estão me dizendo, eu faço um corte na minha geração. Agora eu já não sou mais descendente da minha família que pode ser minha descendente. Porque a Bíblia diz que se os pais não convertem o coração dos filhos, os filhos converterão o coração dos pais. Aleluia! Glória a Jesus! O meu pai não é crente, agora é. Meu pai se desviou muito cedo, muito novo. Nós fomos criados sem pai. Meu pai não me deu grandes modelos de cristianismo, mas agora ele vai para o céu por causa dos filhos. Aleluia! Então ele vai na igreja, ele liga para nós para pedir conselhos. Meu filho, o que tu acha? Ele tem 74 anos, eu tenho 52. Ele diz, o que tu acha? Eu digo, pai, faz assim. O pai vai fazer assim mesmo. Aleluia! E não tem nada de anormal nisso. E não tem nada de falta de respeito nisso, porque isso é bíblico. Amém? Você pode fazer um corte hoje na sua família. Você pode entrar lá no inferno e tomar tudo que o diabo roubou da sua casa. O que é que a Bíblia diz sobre as portas do inferno? Ele diz, eu estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. A gente vem para a igreja e quer fechar a porta para o diabo não entrar. Não, Deus está dizendo ao contrário. Você que tem que ir no inferno, meter o pé na porta, amigo. Sim, você tem que ir lá e meter o pé na porta. A Bíblia está dizendo ao contrário. Uma igreja ungida, uma igreja viva, uma igreja de vanguarda, ela não fica esperando o diabo chegar. Sabe por que o diabo vem? Porque você não vai. Não. É você que tem que ir. Amém?
Mas eu estou cheio do Espírito. Cada vez que Deus te enche do Espírito, Ele te leva aos perdidos. Deus não enche ninguém para ficar em casa jogando videogame, amigo. Até é bom jogar, eu também gosto do FIFA 19. Eu estou falando que uma coisa não substitui a outra. Se você está cheio do Espírito, um dos indícios que você foi salvo é o desejo que você tem de salvar os outros. É a vontade que você tem de pegar os outros. Então a sua família, dentro de casa, é que você estabelece tudo isso. Se o Senhor não edificar a casa, não adianta. Não adianta sair para governar sobre a cidade. Eu primeiro preciso edificar a casa. Amém? Deus protege o que Ele promove. Se Deus está promovendo você, Ele vai proteger. Se não é Deus que está promovendo você, tem que se virar. Então o Senhor está estabelecendo algumas coisas nesses dias. Eu estou muito entusiasmado, irmão. Muito. Como a gente diz lá em Santa Catarina, eu estou com muita alegria na minha felicidade. Verdade. Estou vendo assim uma grande nuvem. A gente já começou a entrar, as pessoas estão entendendo. Ontem de manhã nós estávamos ministrando na Donep Jovem lá em Santa Catarina, num congresso, num retiro de jovens da Donep. E nós estávamos lá ouvindo testemunhos de jovens que estão se preparando para o mercado de trabalho. Homens que vão ser médicos, advogados, juízes. Homens que vão ser comerciantes. Vai estar com um bisturi na mão e uma cruz no ombro. Amém? O código penal na mão e a cruz no ombro. Amém? Psicólogo, você vai estar lá com o divã na sua sala, mas com a cruz no ombro. Porque em qualquer lugar que você for, a cruz tem que estar junto, amigo. Sim, a cruz tem que estar junto. Não tire a cruz do seu cristianismo. Senão você não tem por que militar. Se você tirar a cruz do cristianismo, você não tem por que militar. Aleluia, nós vamos voar aqui hoje e amanhã, amém? Amém? Verdade, eu estou sentindo esse cheiro. A minha oração é que você nunca mais se recupere. Nunca mais. E a gente fica, o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus não está por vir, porque o melhor de Deus já veio, se chama Jesus. Jesus não é uma promessa, Ele é uma realidade. O Espírito Santo não é uma promessa, Ele já está aqui agora. Ele chegou há 2000 anos e nunca mais voltou. Alguém está me entendendo aqui? Glória a Jesus. Então para de tratá-lo como uma promessa. Ele não é uma promessa. Emanuel é Deus conosco. Não é um Deus que está por vir, é um Deus que já veio. Ah, pastor, talvez algumas coisas vamos ter que mudar, irmãos, na nossa vida para entender o que eu estou dizendo. Verdade. A gente vem na igreja para buscar uma bênção. Quem vem buscar sua vitória? Quem vem buscar sua bênção? Ei, acorda! Bênção não é uma coisa que você pega, é um lugar que você entra. Você entra na bênção e todas as bênçãos virão sobre você. Virão sobre a sua família, sobre os seus filhos. Se você se posiciona, amigo, a bênção, ela vai conviver com você. Então, veja bem, você não tem que pegar a bênção. Deixa que a bênção te acha. Ela vai te achar. Então a gente diz, Reuel, toca aquela música para a gente entrar na presença de Deus. Você só vai entrar no lugar se você saiu dele, amigo. A presença de Deus você não entra, você convive. Você não entra e sai, ei, você não entra e sai. Deus não é porta de shopping que você entra e sai. Chega na porta, é automática, você entra. Não, é conviver com Deus. É porque você acha que quando não sente Deus, Ele não está. Alguém me perguntou, você sente Deus todo dia, Luiz Hermínio? Eu digo, eu não. Como é que você prega? Eu digo, não preciso sentir todo dia. Eu já sei que Ele me amou na cruz. E a minha fé não está firmada no que eu sinto, está firmada no que Ele disse. Ele disse que estaria comigo todos os dias, é isso que eu acredito. Sentindo ou não sentindo, eu sei que Ele está aqui. Emanuel está aqui, amigo. Diga para a pessoa que está do seu lado, Emanuel! Emanuel é Deus presente. Aleluia! Então, querido, não alinhe a sua vida com aquilo que Ele está por fazer. Alinhe a sua vida com aquilo que Ele já fez. Firme a sua fé no que Ele já disse. Firme a sua fé no que Ele já fez. Ele me amou na cruz. A fé não está firmada em sentimentos. Ela está firmada no que Ele disse.
enviou a sua palavra e os sarou. Você vai ver poucas vezes Jesus orando por doentes. Jesus dizia: ser curado. Ele não orava: Senhor, se for da tua vontade. Senhor, se o Senhor quiser. Ele: não, ser curado. Libera a palavra. Se Deus quiser fazer, amém. Se Deus não quiser, Ele continua sendo Deus. Não é assim que você canta? Nós precisamos firmar a nossa casa, irmãos. A nossa casa. Nossos filhos precisam ver na nossa vida fé. Nossos filhos não podem ver desequilíbrio quando falta o emprego, quando falta o dinheiro, quando falta a saúde. Nossos filhos, quando eles casarem, eles têm que ter modelo em casa. Meu filho não tem que assistir novela para saber como que beija. Meu filho não tem que assistir novela para saber como se relaciona. Não, eu sou modelo, cara. Amém? Eu sou modelo. Mas nós sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos espiritualizar a nossa humanidade, quando nós temos que humanizar a nossa espiritualidade. Nós temos que só ser gente boa. Nós temos dificuldade de ser gente. Parece que a gente só consegue lidar com as coisas do céu, com as coisas da terra, não. Parece que cada vez que eu tenho que ser gente, aquilo pesa sobre mim. A gente é gente, irmão. Jesus foi um cara legal. Quando você chegar na eternidade, você vai ver um judeu de 33 anos sentado ao lado de Deus. É um homem que está lá. Foi o primeiro que entrou e deixou o caminho aberto. Amém? Não, você não vai criar asinha. Meu anjo, você não vai criar asinha. Amém? Você não vai criar asinha, querido. Acorda. Não tem a ver com você, tem a ver com Ele, tem a ver com a sua casa. Firma a sua casa no que Ele fez, não nas suas habilidades, no seu desempenho. Firme a sua casa no que Ele fez. O que nós recebemos dos nossos pais, nós não vamos omitir dos nossos filhos. O que Deus me deu não vai parar em mim, não. Não vai parar em mim. Não consigo ficar em casa carregado desse jeito. Eu tenho que botar para fora o que Deus colocou aqui para dentro. Tem que dar uma resposta para a família que Ele me deu. Eu tenho que dar uma resposta para o lugar que Ele me deu. Eu não posso ficar só desfrutando. O cristianismo tem a ver com o outro, não tem a ver com você. Amém? E se nós entendemos isso, então nós vamos dar uma resposta correta. Porque a gente vai sempre viver por aquilo que a gente se alimenta. Você viverá por aquilo que você se alimenta. Se você se alimenta de afeto, quando você não tem afeto, você não sabe o que fazer. Se você se alimenta de coisas, sem coisas você não vive. E você fica: eu preciso ter aquilo para ser feliz. Se você se alimenta de aventura, a sua vida vai ser uma aventura. E se você se alimenta da presença de Deus, então você também não viverá sem ela. Você sempre vai se alimentar, vai expor, vai manifestar aquilo que você se alimenta. O que é que alimenta você? Irmãos, um pai na vida de um filho, ele é a plataforma moral de um filho, e a mãe é a plataforma emocional de um filho. Por isso que as crianças que são criadas sem pais, elas têm dificuldade de 3 coisas: proteção, direção e limites. Porque o pai, ele estabelece a moral de um filho, e a mãe, a plataforma emocional. Porque a mãe sempre lida mais com as emoções, e o pai é que estabelece a moral, estabelece o destino dos filhos. Por que quando José se revelou aos irmãos, a primeira coisa que ele falou, ele disse: e meu pai? Vai buscar meu pai. Vai chamar meu pai. Ele abraçou o irmão mais novo, beijou. Mas depois ele disse: e o meu pai? Faraó, ele não podia dar destino para José, ele só deu serviço. José não deixou Faraó orar pelos seus filhos. Quem veio orar pelos filhos foi Jacó. Porque pais é que dão destinos, querido. Seu filho vai viver
aquilo que você disser que ele vai viver. Meu filho quer ser um jogador de futebol mais novo. Eu fui viajar agora, levei ele comigo. E fui em vários estádios de futebol. Profetizar. Declarar o que eu acredito que ele vai ser. Se ele vai ser ou não, cabe a Deus decidir. Mas ele nunca vai poder dizer, meu pai não profetizou. Meu pai não declarou. Eu disse, eu declaro que você vai jogar aqui. Eu declaro que você vai ser o melhor aqui. Eu declaro que você vai dar modelos aqui. Você vai ter uma bola no pé e uma cruz nas costas. Eu declaro, meu filho. E ele chorava. Então deixa eu te falar uma coisa. A primeira coisa que você precisa entender é que você tem pai. Que Deus não é só o teu Deus. Toda religião tem um Deus, mas só os filhos têm um pai. Então se prepare, amigo. Porque se você não perder essa cabeça evangeliquez e se colocar debaixo de um manto de paternidade de Deus, você vai estar sempre querendo conquistar Deus pelo trabalho. Você vai estar sempre fazendo algo para se sentir alguém. Vai comprar amor pelo serviço. Vai mendigar o amor. E Deus não quer que você faça isso. Quando uma casa é estabelecida em amor, querido, em amor, eu estou falando em amor. Irmão, quer saber? Deus não tem problema com os muçulmanos. Quem tem problema é você. Deus não tem problema com os hindus, com os macumbeiros. Deus não tem problema com essa pessoa que você não gosta dela. Essa que você lembrou agora. Quem tem problema é você. Deus ama todos. Jesus não veio para a terra pelo poder de Deus. Ele veio por causa do amor de Deus. Ele veio porque Deus amou Deus não amou os evangélicos. Às vezes a gente acha que Deus aceitou Jesus e veio congregar com a gente. E Deus não é evangélico. Deus é santo. Quem te chama de evangélico é a revista Veja. A Bíblia te chama o tempo inteiro de filho. E se a gente não perder essa mentalidade, não entender que nós somos filhos, a gente vai querer a vida inteira fazer algo para Deus, para ser reconhecido e para ser salvo. Tem gente jejuando para ser salvo. Quem aqui já trabalhou para o seu pai biológico na terra? Já trabalhou para o seu pai mesmo? A gente nunca ganha nada. Eu trabalhei para o meu pai e todo mundo, os funcionários dele tinham carteira assinada, tudo arrumadinho, ganhava o salário. Eu ganhava só uma ofertinha final de semana. E quando dava alguma coisa errada, sabe com quem ele brigava primeiro? Com quem que ele brigava? Ele dizia, Luiz, você tem que... Eu disse, pai, eu era menino, tinha uns 12 anos, 13. Antes dele ir embora de casa, e depois que ele foi, eu ainda continuei servindo ele em algumas coisas. Eu disse, pai, mas ele não interessa, Luiz, ele ganha para trabalhar. Você não, você é herdeiro. E sabe o que eu vejo? Às vezes eu vejo as pessoas na igreja fazendo campanha para ganhar herança, que já é delas. Porque elas não têm uma cabeça de filho. Elas estão na igreja com a cabeça de pedinte. Elas querem ganhar uma coisa que já é delas. Elas estão que nem aquele filho pródigo mais velho. Sabe o filho pródigo mais velho? O irmão do pródigo? Que era mais pródigo do que o outro. Porque ele disse, pai, eu sempre te servi. Tu nunca desse nem um cabrito para mim. O pai disse, o seu problema é um cabrito. Meu filho, tudo que é meu é seu. Você está chorando por causa do... Pega esse desgraçado, esse cabrito e come, é seu. Você está sofrendo por causa de um cabrito. Você não tem noção, amado, do que você está pedindo. Porque você não tem noção de quem você é. Você não tem noção de quem você é. Você não tem noção de quem é você, de quem é seus filhos, de quem é sua casa. Aleluia. Aleluia. Ser radical não é só fazer coisas radicais, é ter uma fé radical. De acreditar no que Deus fez por mim. Ele salvou minha casa, salvou meu casamento, salvou meus filhos. Sim! Aleluia!
impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ei, glória a Jesus! Ei, meu Deus, coisa linda! Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 18. Vamos passear. Glória a Deus. Aleluia. Querido, quando Deus falou para mim uma coisa, você tem que grudar nela. Eu grudei no que Deus me disse uma vez e fui atrás. Você está esperando o favor de quem? Você está esperando a confirmação de quem? Você está esperando que alguém reconheça o quê? Ei, acorda. Minha filha estava comigo agora, nós estávamos viajando fora do Brasil e a gente passou dificuldade para ir para uma nação, para outra, por causa do passaporte. O passaporte dela ia vencer. Então ela e meu genro, nós estávamos em 8 pessoas quando chegou no aeroporto para embarcar na Espanha, da Inglaterra para a Espanha. A moça disse, eles não podem ir, só vocês. Eu digo, não, mas por quê? Porque o passaporte deles vai vencer, mas vai vencer ainda. Nós só estamos de passagem, não pode. Mas vocês podem. Eu digo, não vai ninguém. Voltamos todo mundo. Aí a minha filha chorava e dizia, pai, por que as coisas para nós parecem que é mais difícil? Eu digo, filha, porque as exigências de Deus são para os íntimos. Quanto mais íntimo, mais radical. Parece que quanto mais íntimo, mais estreito é o negócio. Eu disse, filha, as exigências de Deus são para os íntimos. Deus não pede coisas radicais para pessoas que andam na superfície, para as pessoas que não têm compromisso com o que ouvem. Sim, as coisas radicais de Deus, elas são para os íntimos, irmão. Você vai ver toda pessoa que anda em intimidade com Deus, parece que para ela é mais difícil, irmão. Parece que para ela tem que dar uma volta a mais. Não é? Oh, raiva. Você não está percebendo, mas sua fé está aumentando. Você não está percebendo que os outros conquistam fácil, também perde fácil. Mas você não, você é mais radical. O negócio para você tem que dar uma volta a mais. Parece que tudo para você é mais difícil. Mas você está criando músculos espirituais. Você não está entendendo, cara. Quando chegar o dia mal, que os outros vão passar luta para levantar, você vai levantar com o dedo. Porque você já foi treinado. Você já foi treinado. Abra comigo o Êxodo, Gênesis 18, versículo 17, diz assim: disse o Senhor, Gênesis 18, 17, disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra. Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Pois eu escolhi para que ordene seus filhos e sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que cumpram a justiça e o juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Abraão viu isso aqui, todas as famílias da terra serem benditas por causa dele? Não, Abraão não viu. Abraão viu tudo que Deus falou sobre ele? Não, Abraão não viu, mas ele creu. Irmão, se você não entender que o evangelho começa em Gênesis, você não vai entender nem o primeiro capítulo de Mateus. Se você achar que o evangelho começa em Mateus, você não vai entender. E a gente fica lutando entre o Velho e o Novo Testamento. E a gente fica pensando, meu Deus, no Velho Deus era bravo demais. Aí no Novo Deus aceita Jesus e fica bom. Porque é uma luta. Parece que no Novo Testamento Deus se converteu. Mas o evangelho não começa em Mateus, o evangelho começa em Gênesis. O primeiro homem a ouvir o evangelho foi Abraão.
Como assim? Está na Bíblia. Abra e bota aí para mim. Gálatas 3:8. Leia o que está escrito em Gálatas 3:8. Tendo as Escrituras previsto que Deus salvaria também os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tendo as Escrituras previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente. Quem foi o primeiro a entender o Evangelho? Foi Abraão. Por isso que as pessoas diziam, quando Jesus apareceu, elas diziam: nós somos filhos de Abraão. Jesus dizia: se vocês fossem, vocês fariam as obras de Abraão, porque Abraão viu o meu dia e glorificou. Sim, Abraão viu o meu dia e glorificou. Abraão foi o primeiro homem a acreditar na ressurreição. Hebreus capítulo 11, versículo 17, está escrito que Abraão, ele foi matar Isaac porque ele acreditava, ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar dentre os mortos. Quem foi o primeiro homem a acreditar na ressurreição? Quem? Por quê? Ninguém falava de ressurreição. Abraão creu na ressurreição, por isso foi-lhe imputado por justiça. Quando Abraão vai matar Isaac, o que ele está anunciando? Ele está anunciando o que Deus ia fazer. Quando Abraão vai matar Isaac, por quê? Porque um homem que anda íntimo com Deus, irmão, a vida dele, a casa dele pré-anuncia o que está por vir. Um homem que a sua casa é profética, não patética. Profética, ele está sempre olhando para frente, sempre olhando para as Escrituras, sempre olhando para o Apocalipse, esperando Jesus voltar. Tudo que ele faz aponta para a volta de Jesus. Tudo que ele crê aponta para a volta de Jesus. Aonde ele gasta mais o seu dinheiro aponta para a volta de Jesus. Você acha que um homem desse tem problema com a terra? Não tem problema com a terra. Por quê? Porque ele está profeticamente anunciando algo. A sua casa anuncia algo. A sua casa não pode ser só feliz, ela tem que ser profética. Porque você pode ser feliz e não anunciar nada aos outros. Então por isso que trabalhamos com as famílias, com os casais, porque estamos preparando homens e mulheres que anunciam um prelúdio daquilo que vai acontecer no futuro. Aleluia! Quando Abraão vai matar Isaac, ele está dizendo: é assim que Deus vai fazer. Por isso Deus disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as nações. Porque você entendeu, Abraão, você creu, e isto foi lhe imputado por justiça. Você creu, Abraão. Irmãos, viver uma aliança radical. Esses dias eu estava pregando para um empresário lá da cidade, e eu comecei a falar para ele de algumas coisas do Senhor, e ele disse: Luiz, rapaz, eu gosto muito da igreja de vocês, dos crentes, dos Bíblia. Ele disse: cara, mas eu vou te falar, é muito difícil ser de uma igreja como a de vocês. Eu disse: por quê? Ele disse: cara, vocês não podem fazer nada. Eu disse: quem falou para você que a gente não pode fazer nada? Quem disse? Ele disse: crente pode beber? Eu disse: claro, rapaz. Pode beber tudo, aquela que desce redondo, quadrado. Ele disse: ah, mas fumar não pode. Eu disse: quem falou para você que não? Pode fumar cachimbo, charuto, maconha, crack. Pode fumar também? Eu digo: claro que pode. Ele disse: ah, então a tua igreja é diferente. Eu digo: mas é muito diferente. Ele falou assim: mas peraí, cá para nós, assim, por exemplo, eu sou casado. Crente não pode pular cerca não, né? Eu digo: pode pular cerca, o muro, o alambrado. Ele disse: cara, vocês podem fazer isso tudo, e por que vocês não fazem? Eu disse: porque nós não queremos. Porque não se trata de poder, se trata de querer. Deus não abarrou uma bola de ferro no meu pé e diz: seja radical. Não, ele diz: seja radical nas suas escolhas. Aliança radical é você entender que você pode, eu devo, eu posso, eu quero, mas eu posso, eu devo. Não. Ser radical é nas escolhas, porque as escolhas vão afetar para sempre a sua geração. O que é que o Senhor falou para Abraão? Eu não ocultarei nada de Abraão.
O homem de aliança radical, ele tem revelações profundas. Homens que têm alianças radicais de amizade, alianças radicais com os filhos, alianças radicais no lar. Aleluia. Sabe o que vai acontecer? O que Deus disse? Por acaso eu vou esconder alguma coisa de Abraão? Visto que eu escolhi para que ele ordene a sua casa e seus filhos depois dele. Como que eu vou esconder o que eu vou fazer de um homem que tem uma aliança radical comigo? Que tem uma aliança radical no seu lar? Irmão, todo homem que tem alianças radicais, quando ele abre a Bíblia assim, as letras saltam do espírito dele. Por quê? Porque Deus não vai ocultar nada desses homens, dessas mulheres. Aleluia. Deus não vai ocultar nada de gente que tem raiz. Amém. Amém. Que não está vivendo só de movimento, mas de fundamento. Que não é aparente, mas é permanente. Alguém que está estabelecido nas Escrituras. Você está entendendo isso, querido? Como eu vou esconder alguma coisa de você se a sua casa for radical? Deus vai dar destino aos seus filhos. As coisas vão acontecer na sua casa naturalmente. O sobrenatural vai ser natural. Por quê? Porque você tem uma aliança radical com Deus e com a sua casa. Então se prepare, querido. Se prepare, porque... Vamos ver outro texto interessante. Hebreus capítulo 11. Hebreus é a graça explicando a lei. Aleluia. Eu quero conhecer o teu coração. Teu amor é muito mais doce de tudo que eu já provei. Eu quero conhecer o teu coração. Então traga-me para mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer o teu coração. O teu amor é muito mais doce que tudo que eu já provei. Eu quero conhecer o teu coração. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, mas aquele que gloriar-se, glorie-se nisto, em me conhecer, saber que eu sou Deus, que eu faço misericórdia, juízo e justiça, porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Jeremias capítulo 9, 23 e 24, ele diz: você tem um motivo para se gloriar em mim. Sim, a força virá, a sabedoria virá, a riqueza virá, para os homens e mulheres que têm alianças radicais com Deus. Que a sua casa, irmão, é um exército. Sua família é um exército. Nós vamos falar disso depois, se der tempo. Se não der, a gente fala amanhã. Como é que, quando Israel chegou na terra prometida, como eles eram conhecidos? O Senhor dos exércitos. Da onde? Exército. Eles eram escravos há 40 anos atrás. Da onde é que você acha que Deus tirou os seus soldados, os seus generais? Ele tirou dos lares, casas que eram escravas e agora estavam se tornando exército. Às vezes é preciso um deserto no caminho para tornar a tua casa de uma casa escrava a um exército. Sim, não despreze o deserto. O deserto está formando você um soldado de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Meu amigo Jesus, eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar.
alguém solte o leão que está aí dentro de você. Bota essa unção para fora, não prende não. Deixa, encharca esse lugar com a tua glória, Senhor. Sim, bota essa unção para fora, não prende não, irmão. Sim, Senhor, sim. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Pega a sua Bíblia, abra comigo em Hebreus capítulo 11. Sim, a glória de Deus fica bem em você. Você fica mais bonito debaixo da glória de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. O remédio para a sua casa é a cruz, querido. O remédio para o seu lar é a cruz. O remédio para o seu casamento é a cruz. Sim, o remédio para os seus filhos é a cruz. Sim, corra para a cruz. Se Judas tivesse corrido para a cruz, havia cura para ele também. Mas ele correu para a religião. A religião não pode te ajudar quando você se arrepende. Sim, só a cruz pode te abençoar quando você se arrepende. Aleluia! Oh, aleluia! Hebreus capítulo 11, versículo 8 diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu. Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, Hebreus 11, 8, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Meu Deus, Deus não falou, sai de BH e vai para Curitiba. Ele disse, vai para um lugar que tu não conheces. Eu te mostrarei no caminho. Sim. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaac e Jacó, com seu filho e neto, herdeiros com ele da mesma promessa, herdeiros com ele da mesma promessa, filho e neto, herdeiros com ele da mesma promessa. Sim. A escolha de Abraão afetou Isaac, afetou Jacó. Deus é um Deus geracional. Por isso que quando ele se apresentava, ele dizia, eu sou Deus de teu pai Abraão, Isaac e Jacó. Deus é um Deus geracional, querido. Abraão creu e saiu e habitou em tendas com seu filho Isaac e com Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pois esperava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Abraão peregrinou, tabernaculou. Abraão ficou andando com a sua família, porque ele esperava algo superior. Se você não for profético, você nunca vai esperar algo superior. O Espírito Santo, ele é uma realidade para te conduzir a algo superior. Não é para encher a nossa casa de bênção, porque bênção nós já somos, abençoados já somos.
Efésios 1:3 diz que Ele me abençoou com toda sorte de bênção. Abençoou é um artigo definido, Ele já fez. É algo que já aconteceu. Ele me abençoou com toda sorte de bênção existentes nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 4: e me elegeu nele antes da fundação do mundo, para que eu fosse santo, irrepreensível e diante dele em amor. Essas coisas Ele já fez por mim. Deus não é redundante. Ele não vai me abençoar porque Ele já me abençoou. É eu que preciso entrar na bênção. Um peixe, quando acorda de manhã, ele não diz: Senhor, eu quero nadar, me ajuda nesse dia, eu preciso nadar. Não, ele simplesmente nada. Por quê? Porque ele nasceu para fazer aquilo. A bênção dele é nadar. Está me entendendo? Um pássaro não acorda de manhã e ora e diz: vamos voar. Senhor, me ajuda a voar. Não, porque voar é a bênção dele. E a bênção do homem é governar sobre todas as coisas. Governar sobre o pecado, sobre a miséria, sobre a necessidade. Governar sobre o caos. Deus disse: governe. Deus não falou para Adão: Adão, eu vou te salvar. Ele disse: não, Adão, governe. Salvação, irmão, é só o começo das coisas, não é o fim delas. Salvação é a porta de entrada para você governar. Deus te salva para você governar, não é para você só ficar salvo sentado na igreja. Agora, governo se exerce em favor do outro, não sobre o outro. Quando a Bíblia diz que o marido é o cabeça da mulher, não diz que ele manda nela, diz que ele exerce governo em favor dela. Porque governo sempre é em favor do outro, não é sobre o outro. E às vezes o cara bate o pé e diz: eu sou o cabeça aqui. E às vezes é só uma cabeça grande. Porque não entende o que é governo. O governo é em favor do outro. Sempre é em favor. E quanto mais autoridade Deus te dá, mais governo em favor do outro você terá que ter. Por isso que aquele que é muito dado, muito é exigido. Por isso não sejam de vós todos mestres, porque sobre vós repousa um encargo maior, um encargo mais forte. Nós somos chamados para isso, querido, para governar. Jesus é Senhor e Salvador. Ele é Salvador dos salvos, mas Ele é Senhor de senhores. Jesus não é Senhor dos salvos, Ele é Salvador dos salvos. Mas Ele é Senhor dos senhores, ou seja, para Ele ser meu Senhor, eu tenho que ser Senhor também de tudo que eu tenho. Então nada que eu tenho pode estar entre eu e Ele. Eu tenho que ser Senhor, governar sobre todas as coisas, para que Ele seja meu Senhor. Então, quer saber? Jesus não quer só te salvar. Ele quer que você o represente, enquanto vive uma vida de salvo. Jesus quer que você seja Senhor, Senhor da tua casa, Senhor das tuas coisas. Nada que Deus te deu pode te roubar dele. Nada. Amém, querido? Então nós vamos ter famílias radicais, nós vamos ter alianças radicais. Louvado seja o nome do Senhor. Não ponha uma vírgula onde Deus colocou um ponto final. Se Deus colocou um ponto final, é assim e pronto. Tem que ser assim, amado. Não dá para ser de outro jeito. Para a gente ir embora feliz, abra comigo Números capítulo 2. Aleluia. Ó. Não indica não. Números capítulo 2. Olha o que diz Números capítulo 2. Que coisa linda. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: os filhos de Israel se acamparão junto à sua bandeira, diz a minha tradução. Ali diz seu estandarte, é a mesma coisa. Segundo as insígnias da casa de seus pais. Ao redor, a certa distância da tenda da congregação, se acamparão. Ao oriente acamparão as bandeiras do exército de Judá. E aí Deus vai dizendo o exército de cada um. O exército de Judá,
o exército de Zebulon. E vai dizendo, o exército de todos eles. No versículo 34 ele diz assim: os filhos de Israel fizeram tudo de acordo com o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acamparam segundo as suas bandeiras, e assim marcharam, cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seu pai. Como é que eles marcharam? Cada qual segundo as suas gerações. Aleluia! Você está me entendendo, querido? Deixa eu explicar isso para você. Quando eles saíram do Egito, eles eram o quê? Escravos. Por que eles tinham que sair do Egito para se transformar num exército? Porque debaixo da mão de Faraó você nunca vai ser um exército. Você sempre vai ser um escravo. Irmãos, diga comigo, minha família é um exército. Minha família é um exército. Quando eles saíram, eles eram escravos. Eu quero que quando olharem para minha família, irmãos, eles vejam guerreiros. Agora, quando eu falo de guerra, não estou falando de você ir lá brigar com o diabo, não. Mete a pé na porta do inferno, pega o que é seu. Irmão, eu faço essa oração. Você pode achar que é doidura, mas eu não estou preocupado, não. Eu acho que é doidura também. Eu oro, digo, diabo, eu quero tudo de volta. Se algum antepassado meu gastou dinheiro na pornografia, gastou dinheiro na pedofilia, na prostituição, se roubou alguém, se matou alguém, eu quero todo o sangue derramado. Eu tiro da tua mão, diabo, tudo que você roubou da minha casa. Por quê? Porque eu sou um agente geracional. Quando Jesus ressuscitou, que Jesus morre, onde é que ele desce primeiro? Você não vai aprender a viver no reino dos céus sem a primeiro lidar com o reino das trevas. Você quer levar sua família para o céu, mas você tem que tirar ela do inferno primeiro. E não é só pregar para aquele irmão para o teu primo, para o teu tio que não aceitou Jesus. É ir lá tirar o que está na mão do diabo. Jesus foi lá e a Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro. Tudo que estava na mão do diabo ele levou. Se nós somos agentes geracionais, nós temos que entrar lá. As portas do inferno não prevalecem. E não tem que ficar brigando com o diabo. É só lembrar ele do que aconteceu na cruz. Você vai dizer, diabo, você foi despojado na cruz. Você foi envergonhado na cruz. Você foi destronado na cruz. Eu vim buscar o que é da minha família. Amém, o que é meu, o que o Senhor falou que a minha família ia viver, nós vamos viver. Porque eu sou um agente geracional. Amém, irmãos? Eu sou um agente geracional. Por que você lembra os três anjos que foram destruir Sodoma? 2 foram destruir e 1 ficou almoçando com Abraão. Quem você acha que almoçou com Abraão? O que é que ele foi lá dizer para Abraão? Vou destruir lá, você não tem nada seu lá? Tem alguma coisa sua lá? Porque eu estou indo lá. Você é um agente geracional, querido. Você representa Jesus na sua casa, na sua família. Amém? Quando eles iam para a guerra, eles saíram tudo escravo, foram para o deserto. Chegou no deserto, eles começaram a se tornar de escravos a um exército. E a Bíblia diz assim, cada tribo tinha uma bandeira. E cada tribo tinha uma casa, e cada casa tinha um pai. E cada pai tinha uma bandeira, uma insígnia. Quando eles iam para a guerra, ia a família inteira para a guerra, irmão. Até hoje é assim. Você vai em Israel não tem um exército. Israel é um exército. Toda pessoa que faz 18 anos em Israel, seja homem ou mulher, tem que ir para o exército. E fica 3 anos no exército. E depois que você sai do exército, você pode levar a arma embora, a arma é sua. Então você vai no Muro das Lamentações, está o vô, está o pai, está o filho, está o neto, tudo com metralhadora pendurada e adorando a Jeová. Porque Israel não tem um exército, Israel é um exército.
E todo homem em Israel, até os 40 anos, ele tem que dar, todo ano ele tem que dar 1 mês para o exército de serviço voluntário. Todo judeu ele pode se defender. Até hoje a mentalidade de exército não saiu. É o maior armamento bélico, é o maior exército que o mundo pode... O maior treinadores de exército do mundo é Israel. Por quê? Porque a mentalidade do deserto de se transformar de escravos em exército ficou. Quando você muda a mentalidade de uma família, que você entra lá e diz, vocês não são mais escravos. Você pode tornar os seus filhos, a sua família num exército. E aí o pai, eles iam para a guerra, o pai tinha uma bandeira na mão. Então estava todo mundo guerreando. Quando o pai percebia que estava meio disperso, o pai subia numa pedra e levantava a bandeira. É isso que está escrito ali em Números 2. Aí a família via que o pai estava levantando a bandeira. O que é que os filhos faziam? Vinham e se reagrupavam. Por isso que a casa que não tem um pai levantando uma bandeira, que não tem um líder levantando uma bandeira, ela tem dificuldade de se reagrupar. Você está entendendo o que eu estou dizendo, amigo? Amém? Eu quero declarar sobre BH, eu quero declarar sobre o Brasil, que nós somos um exército. Nós não temos uma mente escrava. Irmão, fica com a mão levantada. O Brasil é um país que nunca colonizou nada, ele sempre foi colonizado. Então todo navio que parava no cais aqui, a gente ia lá receber algo. A gente não sabe ir para dar, a gente só tem uma mentalidade de receber. Mas quando nós temos uma mentalidade de exército, nós vamos para dar, nós vamos para abençoar. Eu quero declarar que a sua casa não é uma casa escrava. A sua família é um exército. Amém? E esses filhos, eles precisam de uma bandeira. Homem, sacerdote, o teu trabalho é levantar a bandeira. O teu trabalho é levantar a bandeira para que seus filhos se reagrupem. Amém? Quando você perceber uma guerra, levante a sua bandeira, porque a sua família vai ficar ao redor das suas insígnias. Cada família tem um pai e cada pai tem uma bandeira. Só um homem de paz pode levantar sua bandeira e entrar na guerra. Eu quero declarar sobre BH, quero declarar sobre Batista Getsemane, quero declarar sobre o Brasil, que Deus está levantando homens com mentalidade de exército, não com mentalidade de pedintes. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Alguém está me entendendo aqui? Nós declaramos isso. Pelo Senhor marchamos, e o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia! Amém! Agora, como transformar a minha família de uma casa escrava a um exército? É perder a mentalidade de pedinte e entrar numa mentalidade de conquistas. Salmo 127 diz que flechas da mão do valente são como flechas da mão do valente os seus filhos, os filhos da sua mocidade. Os filhos são como flechas da mão do valente, os filhos são herança do Senhor. Sabe o que Deus está dizendo? Cuida bem desses meninos aí, porque não são seus, são meus. É isso que o Senhor está dizendo, são meus. E se você não der destino a eles, eu vou dar.
Os filhos são herança do Senhor. Deus está dizendo, cuida bem deles. Eles não são seus. Um dia eles vão deixar a sua casa. E eles vão continuar tendo uma mentalidade de exército. Eles não tinham uma mentalidade de guerra, de conquista, de avanço. Por quê? Porque eles estavam debaixo da mão de Faraó. Debaixo da mão de Faraó, sua mentalidade não é de conquista, é de escravo. Sua mentalidade é trabalhar para comer. Né? Não é o ditado popular brasileiro? Não é assim? Se eu não trabalhar, eu não como. Eu não estou dizendo que o trabalho, irmãos, ele não tem a sua honra. Não, eu estou dizendo que essa mentalidade, ela é errada. É a bênção do Senhor, porque a bênção do Senhor, ela diz que você colhe até onde você não plantou. Sim, a bênção do Senhor. Quando Deus levou o povo para o deserto, Deus tira do Egito e leva para o deserto, para tirar a mentalidade de escravo. Eles trabalhavam para... Quando Deus leva para o deserto, qual é a primeira coisa que Deus faz? Deus diz, eu vou mandar comida para vocês, você não precisa trabalhar não, fica tranquilo. A primeira coisa que Deus mudou no deserto foi o cardápio. Porque no Egito eles trabalhavam para comer. A mentalidade deles era trabalhar, comer, trabalhar, comer. Deus disse, agora vocês vão comer primeiro. Quando vocês acordarem de manhã, a comida já está lá. Quando vocês acordarem de manhã, vocês vão comer primeiro para perder essa mentalidade chula. Você está entendendo? Pegou isso no seu espírito, tem que entender no espírito. Você não precisa gostar do culto, você precisa entender ele. Porque ninguém pode te roubar o que você entende. Pode te roubar o que você sente, mas não o que você entende. Pegou? Eles trabalhavam, faziam tijolos para comer. Trabalhavam o dia inteiro para comer. Agora Deus diz, quando vocês acordarem de manhã, a comida já está ali. Vamos mudar o foco aqui. O foco é eu vou abençoar primeiro. Porque comigo você vive no crédito, não no débito. Qual foi o primeiro trabalho de Adão? Foi plantar ou foi colher? Adão plantou o jardim ou foi Deus que plantou para ele? Adão não plantou o jardim, Deus plantou o jardim para ele. Quando Adão acordava de manhã, ele pegava a comida e comia. Adão não plantava para colher, ele colhia para replantar. Na hora da oferta aqui, quem deu oferta? Você deu oferta por quê? Por que você pegou um dinheiro e botou no gasofilaço? Por quê? Porque você tinha para dar. E se você tinha para dar, quem deu para quem primeiro? Ah, meu filho! Acorda, Brasil! Se você tinha para dar, quem deu para quem primeiro, amigo? Ninguém pode dar o que não tem. Quando Adão caiu, Deus disse o que para ele? Agora, acabou a moleza. Agora você vai fazer o quê? Agora você vai cultivar a terra da qual foste tirado. Deus estava dizendo o seguinte, agora vai mudar, meu querido. Agora você não vai mais colher para plantar, agora você vai ter que plantar para colher. Então me perdoe, essa mentalidade de plantar para colher é uma mentalidade caída. Porque é uma mentalidade remida, primeiro colhe, depois planta. Na vida com Deus você colhe primeiro. Como assim? Porque nós não estamos gerando pedintes na igreja. Porque com Deus você vai colher até onde não plantou. Não é? Aí pronto, agora o homem tinha que plantar para colher. Aí Jesus veio e colocou tudo de volta no mesmo lugar. O que é que Jesus fez? Morreu primeiro para depois matar a gente. Jesus morreu primeiro para quê? O que é graça? O que é graça? Graça é Ele faz primeiro. Jesus reposicionou a vida de crédito para a gente. Então para de sacrificar para ser salvo. Você não sacrifica para ser salvo, porque Ele já te salvou. Com uma só oferta Ele aperfeiçoou para sempre os que vão sendo santificados. Já não há mais sacrifício pelo pecado. Ele te salvou para você sacrificar pelos outros, não para ser salvo. Eu me sacrifico para salvar você. Porque Ele já morreu por mim, eu já entendi isso, eu já recebi isso.
Quando Ele manda eu pegar minha cruz e seguir, o que é que Ele está dizendo? Luiz, tome a sua cruz por causa do outro. Tem coisas que eu não faço, irmão, não é porque é pecado, é por causa daquilo que eu represento para o corpo. Eu represento para o corpo, então eu não faço porque eu não posso mais pensar em mim. Eu não estou nem aí, eu vou fazer e pronto. Não, eu não tenho mais vida própria. Já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E esse amor que eu agora tenho na minha carne, a tenho pela fé no Filho de Deus. Então eu não decido mais, quem decide é Ele. Sabe o que é ter aliança radical? É deixar Ele governar. Ele decidir pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Você está me entendendo, amigo? Então vamos viver o crédito com Jesus. Só levanta a sua bandeira e reposiciona a sua casa. Levanta a sua bandeira. Seja um sacerdote lá. Reposicione a sua casa, reposicione a sua família. E você vai ver a sua família com a mentalidade de exército. Porque o clamor de liberdade não é o mesmo clamor por conquista. Como é que eu faço, pastor Luiz, para transformar a minha casa de uma casa escrava em uma casa de exército? Levanta a bandeira. E a minha bandeira é? A minha bandeira é o amor. Levanta a bandeira lá. Reposiciona a sua casa. É tão engraçado que quando vai pastor lá na nossa igreja pregar, meus filhos ficam só me olhando. Ele fala uma coisa, eles olham para mim para ver se eu concordo. Essa bandeira está erguida mesmo, né? Então, querido, coloque a sua casa nesse lugar, uma mentalidade de conquista, uma mentalidade de exército, não uma mentalidade escrava que trabalha para comer, mas uma mentalidade que depende do Senhor e vai trabalhar. Eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, eu estou dizendo que a mentalidade que precisa mudar. Quando muda a mentalidade, muda o vocabulário. E quando muda o vocabulário, muda tudo ao seu redor. Porque o que você ouve, muda dentro de você. Mas o que você fala, muda ao seu redor. Transforma ao seu redor. Então cada casa é identificada pela sua bandeira. Você levantar a bandeira da intriga, é a intriga que você vai gerar nos seus filhos. A bandeira da traição, é a traição que você vai gerar. Não se engane, você está decidindo por toda a sua geração. Você está decidindo por toda a sua geração. Lembra de Acã? Lembra? Capítulo 7 de Josué. Lembra o que aconteceu com Acã? Lembra o que Acã fez? Acã, ele sozinho fez uma coisa errada, mas toda a sua família foi apedrejada. Toda a sua família foi morta e queimada. Eu estava contando essa história para uma pessoa, ela disse, pastor, mas Deus então é muito mau. Eu disse, não, Deus deu 4 oportunidades para Acã. Deus mandou fazer um sorteio. Por que Deus não apontou e disse, aquele cara ali, ó, o Josué, aquele ali, ó. Deus não é cagueta. Ele dá oportunidade para as pessoas se arrependerem. Ele disse, Josué, faz um sorteio. Sorteia a tribo que cair, tu sorteia a família que cair, tu sorteia a casa que cair, tu sorteia um homem. Ele deu 4 oportunidades, mas cada sorteio que caía, Acã ia lá e escondia mais. Cada vez que ia chegando mais perto dele, ele escondia. Acã, ele não se arrependeu, ele foi descoberto. Agora você imagina, olha aqui para mim. Não, imagina, porque isso é doído, irmãos. Imagina, quando Josué vê que foi Acã, ele põe a mão e diz, o que tu fizeste, meu filho? O que tu fizeste, meu filho? Deus está dizendo que tudo é nosso. Por que você vai pegar a riqueza de Jericó? Agora pasmem. A lei da guerra diz que quando você conquista uma cidade, tudo da cidade é seu. Só que de Jericó Deus não deixou pegar nada. Deus disse, de Jericó não peguem nada. Por que se a lei da guerra dizia que o despojo era seu? Porque Jericó era a primeira cidade da terra prometida. E o primeiro já tem dono. Você não toca na primícia.
Lá em casa, eu e Iraci temos um hábito. Tudo que é primeiro na nossa vida, nós damos. Primeiro carro, a primeira casa que ganhamos, tudo que é primeiro. Eu fico imaginando, se Deus um dia me der um avião, vou ter que dar o primeiro. Porque lá em casa, tudo que é o primeiro, nós damos. Consagramos o primeiro. Jericó não podia pegar nada, porque era a primeira terra, a primeira cidade da terra prometida. E se ele santificasse o primeiro, toda a terra seria santificada. A lei da guerra dizia, você pode pegar todos os despojos, mas de Jericó Deus disse, não pegue nenhuma agulha, não pegue nada. Por quê? Porque era a primeira cidade. Diga para alguém que está do seu lado, não toque no primeiro, o primeiro já tem dono. Diga para ele, se você consagra o primeiro, tudo na sua casa será abençoado. Eu sou neto de um homem, seu Hermínio, que já está na eternidade. Quantas vezes eu levei ele no banco para receber a aposentadoria? Eu dirigia para ele. E aí chegava lá, o caixa do banco dava a aposentadoria dele, ele já tirava o dízimo e botava no outro bolso. Eu era mocinha, não entendia. Eu disse, avô, por que você põe dinheiro nos dois bolsos? Ele dizia, porque esse aqui é o dízimo. Eu disse, mas por que o senhor não tira em casa? Ele disse, porque tem que ser o primeiro. Eu disse, legal. Aí a gente passava no posto de gasolina para abastecer o carro. Ele disse, tem que abastecer o carro. Eu digo, tem. Aí eu esperava que ele pagasse. Ele tinha acabado de receber. Ele disse, você tem dinheiro aí? Eu digo, tenho. Mas o vô acabou de receber. Ele disse, não, mas paga aí, depois eu te dou. Eu disse, por quê? Ele disse, porque enquanto eu não entrego o primeiro, eu não mexo no meu. Eu digo, ô velho radical. Foi debaixo dessa aliança que eu cresci no Evangelho. Sendo radical. Com as coisas que Deus põe na minha mão, com as coisas que Deus põe no meu espírito. Entendendo que elas não são minhas. Entendendo que elas pertencem a Ele. Eu desfruto de tudo. E como desfruto? Querido, se você quer ser radical, é em tudo. É em tudo, nas coisas espirituais, nas coisas materiais, nos seus sentimentos. Você tem que ser radical. Radical é aquele que vem da raiz. Então, querido, entenda isso. Quando nós entendermos isso, Acã não entendeu isso. Ele foi lá e tocou em algo em Jericó, escondeu. Agora você imagina, Josué botou a mão e pensou, você acabou com a sua família, com a sua geração. E ali, Acã matou toda a sua geração. Você imagina, as crianças de colo vindo para o meio, sem saber o que vai acontecer, perguntando para a mãe, o que aconteceu, mãe? Não sei, seu pai deve ter feito alguma besteira. E ali todos foram apedrejados, mortos e queimados. E ali acabou a geração de Acã. Uma escolha errada pode fazer sua família se perder. Por isso, cara, seja radical. Levante a sua bandeira na sua casa. Reagrupe a sua família. Reagrupe para a guerra. Nós estamos em guerra no Brasil. Reagrupe a sua casa. E para encerrar, Jacó, lembra de Jacó no Val de Jaboque? O que é que ele fez? Ele passou sozinho o Val de Jaboque e disse para sua família, fiquem aqui. E ele foi e lutou com o anjo pela sua família. Ele lutou com Deus, aquele dia pela sua casa. Deus o tocou na juntura da coxa, ele saiu mancando. Você vê a diferença de Jacó e Acã? A escolha dele sozinha destruiu a sua família. A escolha de Jacó sozinho, lutando com Deus, abençoou a sua geração. Você decide onde você vai levantar a sua bandeira. Você decide o que você vai escolher nesses dias. Eu quero dar a você hoje o que o Senhor tem me entregado. E eu não me sinto orgulhoso por isso, nem presunçoso por isso. Mas Deus me entregou algumas chaves e eu quero ministrar com você. Fique de pé comigo.
Levante sua bandeira, querida. Vá para casa, reagrupe a sua família. Reagrupe a sua casa. Sempre entendendo que as coisas, sempre entendendo que as exigências de Deus são para os íntimos. Sempre. Eu quero orar com você agora, mas talvez você deixou cair a bandeira em algum lugar. E quer saber, você nunca mais levantou a bandeira lá na sua casa. E a sua família está meia perdida. Não achou mais o caminho de volta. Quem sabe você está aqui nessa noite. Quem sabe você veio aqui nessa noite. Deus me trouxe lá de Itajaí, irmão, 1000 quilômetros, para dizer para você: levanta, pega essa bandeira e levanta de novo. Reagrupe a sua família, reagrupe a sua casa. Eu quero convidar você, querido, que está aqui nessa noite, você que talvez nunca ouviu falar, que a sua decisão, a sua escolha, talvez você decidiu por paixão, talvez decidiu por carência. Quer saber de uma coisa? O diabo não quer tirar Deus da sua vida. Não, o diabo só quer que você coloque Deus no final da fila. O diabo não quer que você perca Deus. Ele só quer que você coloque Deus lá no final da fila. O diabo não quer que Deus seja a sua realidade, quer que Deus seja a sua expectativa. Deus não quer ser a sua expectativa, Ele quer ser a sua realidade. Porque a maioria das nossas expectativas estão firmadas nas nossas carências. Deus não supre carência, Deus cura carência. Amém, querido? Deus não tem pena de você. Ele não está com peninha de você. Ele está dizendo para você nessa noite: levante as suas mãos e pegue a sua bandeira e se reagrupe. Porque a sua família é um exército. Sua família não é escrava. Você já não está mais debaixo da mão de Faraó. Você está debaixo da mão do Senhor. Você come na mesa do Senhor. A bênção do Senhor te acompanha no deserto. Amém? Deus, você não está vendo, mas Deus está preparando você. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, ele diz: lembra-te de todo o caminho que eu te fiz passar pelo deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para te deixar ter fome, para depois te dar um maná que tu ainda não conhecias, e deixar claro para ti que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse deserto está para te dar uma comida que você nunca comeu, amigo. Sabe o que significa a palavra maná? Significa: o que é isto? Porque quando começou a cair do céu, eles começaram a comer uma coisa que eles nunca viram antes. E eles diziam: o que é isso? O que é isso? Maná, 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 maná. Maná é o que é isto? Então, Deus te levou para o deserto para te dar uma comida que você nunca comeu. Sim, e não são os seus esforços, não são o seu desempenho, não são as suas performances que vão te alimentar. É o Senhor que vai te alimentar. Então você que está aqui nessa noite, você não tem saída, cara. Não tem porta de emergência para você. Acabou todos os seus recursos. Você veio aqui hoje. Deus quer você. Eu estou falando para homens que deixaram as suas bandeiras caírem. Eu estou falando para mulheres que deixaram as suas bandeiras caírem. Estou falando para pessoas que a sua família desagrupou. E você tem que ter muita coragem para sair do seu lugar e vir aqui. Mas eu quero orar por você. Se realmente sua família desagrupou, se realmente você se perdeu no caminho e quer saber, você não precisa sair da igreja para desviar. Você pode ter perdido o propósito. Sai do seu lugar então e vem para cá. Me deixa orar com você. Me deixa orar com você, porque Deus vai colocar a bandeira na sua mão hoje, uma insígnia, e você vai levantar a bandeira e a sua família vai se reerguer. Na sua casa vai se reerguer, meu amigo. Sendarabassoque amandaralabará. Te exaltamos, Rei dos Reis, te adoramos. Vem, toma o teu lugar aqui.
o teu lugar aqui. Sim, vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Céu e terra se encontram alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão fugiu do trono. Céu e terra se encontram alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão fugiu do trono. sim. Deus vai reposicionar você. Deus vai colocar de volta a bandeira na sua mão. Sua família não é escrava do pecado. Sua família é um exército. Amém. Amém. Queridos, procure alguém para ajudar você. Essa casa tem ministério da família. Procure alguém para cuidar da sua casa, para cuidar do seu coração. Venha estudar, venha aprender como você pode reerguer a sua casa. Porque se o Senhor reerguer a sua casa, a cidade não vai ficar sitiada pelo inimigo. Eu quero orar por você, eu quero orar. Põe a mão no seu coração, querido. Quero declarar na sua vida, em nome de Jesus, sua família é um exército. Sua família não é escrava do pecado. Você não tem que carregar pecados familiares, maldições familiares. Você pode jogar tudo hoje na cruz. Tudo na cruz, você pode jogar tudo na cruz. Sim, sua família é um exército. Minha família já foi escrava do pecado. Sim, há anos atrás quase perdi minha casa, minha família não conhecia Jesus. Mas num dia o Senhor me salvou, me deu uma bandeira e disse: levante a sua bandeira. Levante essa bandeira por sua casa, por sua família. Quer saber, olha, não é só de um emprego que você precisa. Quer saber, não é de dinheiro que você precisa, não é de posições, porque posições não te dão autoridade. O que te dá autoridade é uma cruz. Então vá para ela e morra nela. Seja crucificado com Cristo. Deus vai levantar sua casa, vai levantar sua família, vai erguer seus filhos. Talvez você chegue em casa e não tem paz. Você entra do portão para dentro, você não tem paz. Você diz: essa casa é o inferno. Não, essa casa não é o inferno. Essa casa é um exército. Comece a falar hoje. Comece a dizer hoje: minha casa é um exército. Comece a dizer hoje: minha casa é um exército. Quando você pisar na tua casa, diga: minha casa é um exército. Meus filhos são soldados, eu sou um general. Sim, minha esposa é um general. Nós estamos aqui para gerar soldados para o Senhor, não escravos para o diabo. Levante suas mãos e receba essa unção. Receba essa unção na sua vida. Sim, avance, não recue. Entre no inferno, pise na porta, derrube essa porta, querido. Derrube essa porta. Derrube essa porta, querido. Derrube essa porta, querido. Sim, derrube essa porta, querido. Derrube, derrube. Derrube essa porta. As portas do inferno não prevalecerão contra você. Receba isso no seu espírito. Receba essas chaves na sua mente. Sim, em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida. Alguém levante a mão e diga: minha família. Diga: minha família é um exército, não de escravos, mas de soldados. Minha família é um exército. Minha família é um exército. Minha família é um exército. Receba isso na sua vida. Sim.